Boa tarde, bom dia, povo. Sou eu, Vanessa. Eu procuro tentar sobreviver numa cidade, digamos assim, honestamente, né? Com o lado provinciano, né? Tô fazendo os meus testes aqui, ver se eu posso fazer alguns vídeos interessantes para que a gente possa fazer sempre uma reflexão sobre os comportamentos, né? Dito do que como as pessoas discutem, elas gostam muito de se ouvirem naquilo que elas têm no momento, né? Eu, pelo menos, eu procuro usar meus vídeos como ideia reflexiva de criatividade. O que eu quero dizer com isso tudo? Que às vezes eu sou muito observadora, mas ao mesmo tempo eu vejo algumas coisas aí que às vezes não está batendo muito bem com a realidade, não, né? Não quer dizer que é questão de estar certo ou errado. O que a gente tem que fazer realmente, essencialmente, é buscar uma nova ideia de consciência, né? Eu me decepciono com várias coisas, mas não significa que eu tenha desgosto por algumas coisas, mas sim talvez uma ideia de que como a gente poderia se fazer, transformar e evidenciar na nossa existência, né? Significando o quê? Que por mais que as pessoas entendam que precisem vencer certos tipos de desafio, elas também têm que entender que precisam viver, né? E tem que se viver cada dia mais, aproveitando com um determinado espaço de que tudo na nossa vida é algo a se aproveitar. E às vezes eu vejo muitas pessoas aqui no sentido de duelos assim inócuos, né? Que não levam ninguém a nada, mas o propósito é que talvez a gente poderia criar nossa própria agenda, né? Fazer algo que a gente fique realmente à mercê de muitas coisas que venham, porque a pessoa que realmente começa um trabalho sem chão e não queira copiar ninguém, essa pessoa é a mais criativa que eu posso dizer e premiar. Eu, pelo menos, eu costumo assim ser observadora nos atos que algumas pessoas adquirem, né? Eu vejo que na maioria das vezes elas estão só querendo vencer narrativas e ser pouco propositivas, né? E sendo que em muitas coisas da qual a gente vive e sobrevive todos os dias, a gente tem que procurar compreender que muitas das nossas coisas a gente precisa resolver e transformar internamente, do que se expuser numa coisa talvez de uma maneira assim, vou falar um jeito esdrúxulo de se pensar, a transformação externa, mas de um jeito que o interno não se incomode com essa questão do que vem de fora para dentro, né? Porque essas coisas realmente, essencialmente, não existem. O que existe exatamente é como a gente lida com os nossos característicos problemas, né? Mas se a gente for botar como, digamos assim, martírio, karma pesado, coisas assim do tipo que foram inventadas através dos tempos, esse tipo de situação narrativa, as pessoas não vão sair do atoleiro, né? Aí que entra a depressão, entra as doenças que realmente não podem entrar na nossa essência como vida, né? E então, o que é melhor? A gente transformar a realidade ou a gente ficar eternamente no atoleiro? Eu realmente vou botar o grupo do qual eu pertenço, né? Que eu já sou uma mulher trans aqui dentro de Petrópolis já desde 1997. Eu vi que muitas coisas mudaram, né? Eu, pelo menos, no meu jeito de pensar, eu olhava assim essa questão identitária, sexo dos anjos, alguma coisa do tipo que as pessoas mais antigas costumavam dizer,
que a gente tinha uma terceirização mais ou menos disso, né? Travesti era uma coisa, mulher era outra e homem também. Agora a gente tem que respeitar o tempo atual, de que, claro, a maioria das meninas se identifica como mulher mesmo, né? Agora a gente já sabe que existe o lado cisgênero e o outro mais transgênero, que é o que realmente é o que está sendo proposto agora, e a gente se adequar a isso, mas realmente quando eu comecei não tinha essas coisas. Tinha-se uma violência tremenda, até escancarada, né? A ponto da gente não sair durante o dia. E também a questão de que mesmo que você não tenha cometido nada, só do simples fato de você estar vestindo roupa do sexo oposto, que seria do que você surgiu, as pessoas tinham essa ideia de que era tudo uma marginalização, né? Seja jogada e subtraída dessa sociedade que a gente não tem que realmente pensar nela e ser incluída nela, mas sim de uma maneira que a gente entre nela e realmente transforme exatamente os conceitos como vem sendo feito. Mas não de uma maneira imposta, mas sim de uma maneira da qual a gente entenda que as nossas vidas são mais importantes, né? No sentido transitório. E a gente não lutar por vaidade, outras coisas, né? A gente não tem muito do que dizer. As pessoas têm os próprios contextos dela, mas eu jamais vou lutar por coisas na minha vida sem valor. Eu acho que a gente tem que dar mais valor ao abstrato, né? O sentimento, até onde a gente vai como ser humano, né? A nossa capacidade interna de lidar com a realidade. E aí é assim que a gente prossegue. Mas o respeito total que eu tenho pelo grupo é no sentido de fazer um alerta aqui, né? Eu percebo que tem muitas agendas, a gente sabe muito bem, tanto do lado mais conservador quanto do lado mais progressista, né? A gente entende que as coisas vêm sempre de cima para baixo, como essa coisa errada que é a independência desse país, que veio por um rei, né? E as pessoas realmente têm essa luta, mas não têm consciência de que se precisa fazer alguma coisa para a gente não ser subserviente a determinados líderes, né? Que a gente precisa realmente fazer um movimento próprio e autêntico, e assim a gente ter um posicionamento um pouco mais firme, até para que a nossa estrutura seja segura, né? Porque é o que adianta você realmente fazer uma casa e você tá ali, tem um terreno, e você, ao invés de fazer as coisas que são feitas para ter uma estrutura erguida, a gente já começa com a lata, o balde de tinta e o rolo compressor de ilusões para que a gente possa ver um terreno assim, digamos, bonito, né? Olhando o lado da beleza, mas não olhando o lado da estrutura forte que poderia nos segurar melhor, né? Eu realmente, quando eu me percebo que eu poderia fazer a diferença nesse tipo de situação e não julgando ninguém, eu não entro muito nesse tipo de situação, não. Eu acho que a gente deve vir com proposta baseada na nossa própria reflexão do que acontece nas nossas experiências vitais, e assim a gente fazer um mundo tranquilo, mas não aquele admirável mundo novo, mas sim um mundo do qual a gente se entre, propicia em tudo daquilo que a gente poderia viver e usufrutar com qualidade. Eu acho que é esse que é o meu sentimento, né? Porque para mim fica tão difícil falar curtamente certas coisas, só que as pessoas não têm tempo, elas realmente estão perdendo a paciência por tão pouco, sendo que a gente precisa realmente ter esses sentimentos, paciência, tranquilidade, serenidade principalmente, né? Para poder lidar com essa realidade que está sendo tão extremada, né? E que a gente já esqueceu a essência do que nós somos como seres vivos, né? Que seria homens meio hábeis, pessoas meio hábeis, humanos meio hábeis, mulheres meio hábeis. E o que isso significa? É que quando a gente tem essa performance de ver que a gente precisa alcançar um caminho do meio, o que significa? Que a gente tem que lidar tanto com a dicotomia mais voltada para um sentimento de corrigir, quanto aquele tipo de dicotomia que quer realmente avançar sem ter medo de errar, né?
Então, o que faz parte da nossa essência vital é a gente estar aqui e não ficar preso à crença da crença, não ficar muito baseada em preceitos inóculos, situações da qual o tempo de hoje não precisa, né? E um dia eu vou falar melhor sobre isso, porque lá atrás teve tanto pouco desenvolvimento que as pessoas estão mais olhando para trás do que para frente. E o que a gente precisa é olhar para frente e se prestar atenção de uma maneira não política, partidária, mas sim de uma situação de que todos participem de uma maneira que a gente precise criar uma comunidade da qual as nossas expressões e opiniões sejam de um intelecto um pouco mais profundo e não de propostas rasas. É assim que eu pertenço e é assim que eu penso exatamente, né? Porque tanto o lado que as pessoas falam de decência, quanto outros falam de lado de apresentação de oportunidades e equidades, a gente precisa modular como todas nós e as pessoas precisam entender que o respeito tem que ser mútuo e ao mesmo tempo o respeito íntegro, né, que fica entre a pessoa do que ela viveu e exatamente aquilo que ela realmente está se demonstrando do que é para fazer, mas com uma certa qualidade que a gente poderia fazer isso melhor. Eu vou encerrar meu vídeo por aqui, eu espero que a minha reflexão tenha batido no coração de vocês e sejamos autênticas e apresentáveis da maneira mais da qual as pessoas se esclareçam de uma maneira voltada justamente para a inclusão, né? E a gente olhar realmente a coesão da nossa comunidade, a nossa vida, a nossa existência aqui, porque a gente realmente por vida a gente tem muito pouco tempo, né? Eu acho que 120 anos é muito pouco tempo para se viver para que a gente possa fazer alguma coisa, mas aí a gente deixa sempre herança para o outro lado e aí a gente não chega num denominador comum, como foi através dos tempos, né? Acho que desde 325 para cá a gente só está vendo coisas estranhas. Obrigada por vocês me ouvirem e até lá e um grande abraço.